Então, para que a gente consiga entender esse artigo, é preciso que antes da gente começar a leitura dele, a gente tenha bem compreendido alguns conceitos que eles pedem, assim, que eles na verdade falam no artigo. Então, o conceito de como funciona um sequenciamento de nova geração é primordial. Então, eu trouxe um pouquinho disso para que a gente tente entender da melhor forma possível qual que é o objetivo do trabalho, né? Que é, na verdade, um objetivo bem interessante e pertinente. E esse conceito de profundidade de cobertura, que parece algo bem complexo, mas na verdade, quando a gente começa a ver o passo a passo ali do sequenciamento, principalmente naquele momento de fazer a análise dos dados, né, o momento de trabalhar com a bioinformática, faz bastante sentido eles se preocuparem com essa padronização da profundidade da cobertura desse sequenciamento. Então, para iniciar, eu vou comentar um pouquinho sobre o sequenciamento de nova geração. Eu ainda estou aí, eu ouvi um barulho, não sei se caiu. Ainda está aqui, Paula, Ana, tá Então tranquilo. obrigada. Então, é o seguinte, a gente tem no sequenciamento de nova geração, relembrando alguns conceitos que a gente viu na aula, a gente tem 4 etapas principais e mais importantes. A primeira etapa seria ali a parte da biblioteca, então a gente vai montar uma biblioteca com esses dados, né, que a gente quer gerar. Então a gente vai ter ali um genoma que a gente vai querer sequenciar, ou uma determinada região do genoma que a gente quer sequenciar, e criar a partir dessa sequência uma biblioteca com esses dados. Aí a gente passa para a parte de amplificação, porque para a gente ter ali um sinal que o equipamento consiga fazer a mensuração, tirar alguma informação daquele sinal, que seja uma quantidade de sinal suficiente, a gente precisa realmente amplificar. E depois a gente passa, né, depois de amplificar esse sinal, amplificar essas cópias, a gente passa para a parte de sequenciamento propriamente dito, e por fim tem a análise de dados, que é uma parte também muito robusta e que, como a professora Ellen já tem falado durante as aulas, que exige muita experiência, muito estudo, que é realmente a parte mais trabalhosa quando a gente vai falar dessa parte de NGS. E é justamente nessa porção final, nessa fase final de análise de dado, que esse trabalho tem trabalhado. Então, todas as partes já estão prontas e eles vão trabalhar um pouquinho ali essa parte de padronização da profundidade de cobertura que vai entrar nessa parte de análise de dados. Mas antes da gente chegar lá, só falar um pouquinho dos passos até a gente ter esses dados para serem analisados. Então, o primeiro passo é a construção dessa biblioteca, né, que eu comentei com vocês. E essa biblioteca vai ter 3 objetivos principais, que vai ser o primeiro ponto, gerar fragmentos de tamanhos adequados, porque na técnica de sequenciamento de nova geração, a gente tem alguns empecilhos para fazer essa técnica, algumas limitações dessa técnica que não permitem que a gente faça um sequenciamento de fragmentos muito longos. Então, a gente precisa fazer essa biblioteca, criar essa biblioteca com fragmentos pequenos, que vão ser possíveis de serem amplificados e sequenciados posteriormente. E além disso, além da gente criar esses pequenos fragmentos, a gente também, nessa primeira etapa do sequenciamento, a gente vai adicionar adaptadores às extremidades de cada fragmento. E aí vocês vão entender mais na frente por qual motivo a gente precisa adicionar esses adaptadores nas extremidades. Então, aqui a gente tem o primeiro passo, né? A gente tem um DNA-alvo e a gente vai criar pequenos fragmentos desse DNA. Então, a gente vai usar algumas técnicas, a gente pode utilizar inclusive a PCR que a gente estudou para criar esses fragmentos pequenos, ou a gente pode utilizar digestão enzimática, por exemplo, fragmentação mecânica. Então, tem algumas possibilidades para a gente fazer esses fragmentos menores. Então, depois que a gente tiver esses fragmentos menores, a gente vai incluir, então, os adaptadores, que é essa ponta vermelha
e essa ponta verde aqui em cada um desses fragmentos. Então, todos os fragmentos vão ter esses adaptadores nas suas extremidades. E, além disso, além da gente adicionar esses adaptadores, a gente também precisa identificar essas amostras. Por quê? A gente precisa saber exatamente com qual fragmento a gente está trabalhando, porque como a gente vai amplificar e sequenciar tudo isso, é preciso que a gente saiba de qual fragmento, de qual amostra a gente está trabalhando, porque o NGS permite que a gente faça um pool das nossas amostras. Então, em um único ciclo, né, de reação, a gente pode colocar ali todas as nossas amostras fragmentadas, né, para poder fazer o processo de amplificação e sequenciamento. E, por isso, é preciso que a gente faça aqui uma marcação indicando qual amostra a gente está trabalhando, para quando a gente for fazer ali o sequenciamento, parear a nossa fita ali, que seria o molde, né, que seria o que a gente vai comparar, o que foi sequenciado, a gente sabe exatamente de qual amostra a gente está falando, se é da amostra A, da amostra B ou da amostra C. Então, é importante que a gente tenha aqui esses marcadores. Bom, então aqui a gente tem o processo de amplificação, e esse processo de amplificação é o que a gente já conhece mesmo, de muito semelhante ao que a gente tem na PCR. Então, cada um desses fragmentos que foram gerados, tanto com a marcação da amostra, que não está indicado, mas não está dando para ver, mas tem aqui uma faixinha bem fininha, mais escura, tanto os marcadores dessas amostras como os adaptadores, tanto esse vermelho como o verde, vão ser amplificados para que a gente tenha um sinal suficiente para que a máquina consiga identificar. Então, a gente vai ter aqui a amplificação, aqui só mostrando que esse sinal foi realmente amplificado, foi ampliado, porque aqui nesse primeiro, quando a gente tinha uma única fita, ou seja, um único fragmento, a gente tinha um sinal muito pequeno, e quando a gente tem, né, mais fitas sendo produzidas, a gente vai ter um sinal muito maior, que vai ser capaz da máquina conseguir, né, detectar esse sinal. E lembrando que isso vai acontecer em todos os fragmentos que foram gerados de todas as amostras. Então, aqui é só um exemplo de alguns fragmentos, né, que estão acontecendo esse processo, e, na verdade, a gente vai ter um sinal muito amplificado, porque a gente vai ter muitos fragmentos de muitas amostras sendo amplificados ao mesmo tempo. E aí a gente vai para a parte do sequenciamento propriamente dito. Como a professora Ellen comentou, não, acho que não foi a Ellen, foi a outra professora, eu não estou lembrando o nome dela, mas que falou de NGS. Ela comentou que... Marina? A Marina. Isso, Marina. Acho que foi ela que falou que a gente tem vários tipos de sequenciadores. Então, os mais conhecidos realmente são o Illumina e o da Thermo Fisher, mas eu estava até vendo um artigo de revisão que, na verdade, a gente tem vários outros. Aqui no Brasil, mais na América Latina, a gente não tem costume de usar esses outros. Geralmente a gente usa a Illumina ou a Thermo Fisher. Mas em outros locais eles utilizam esses outros sequenciadores, mas cada um com a sua tecnologia. Então, até esse momento aqui de amplificação, a metodologia é exatamente a mesma. Todos eles vão trabalhar com essa amplificação dos fragmentos que foram gerados para que a gente tenha um sinal ideal para que o aparelho consiga detectar. Mas a partir desse momento de sequenciamento propriamente dito, cada aparelho vai ter a sua própria forma de fazer esse sequenciamento. Eu trouxe aqui o da Illumina, porque é o sequenciamento que eles utilizaram como modelo no artigo, mas depois eu vou deixar com vocês o artigo que eu achei, esse de revisão, que traz os vários tipos de sequenciamento, né, de sequenciadores que a gente consegue fazer. Mas então, voltando aqui, nesse sequenciamento da Illumina, a gente tem uma placa que tem aqui esses adaptadores, que são os mesmos adaptadores que a gente tem ali na molécula, naqueles fragmentos que foram gerados, tanto vermelho como verde. Então, aqui a gente vai ter esses adaptadores que nada mais são que os primers, como se fosse na PCR exatamente.
Então, a gente vai ter os adaptadores vermelhos e os adaptadores verdes. E nessa solução, né, porque aqui eles vão estar em solução, então vamos pensar que a gente vai ter essa placa com esses adaptadores e todos os moldes que foram feitos aqui desse fragmento inicial que foi criado. Então, a gente vai ter várias sequências de DNA para que eles consigam utilizar esses adaptadores para fazer realmente a extensão dessas fitas. E aqui embaixo, vocês conseguem ver que essa parte, né, esse adaptador da fita molde aqui, desse fragmento molde que foi feito, ele vai se associar ao adaptador que está aqui nessa placa. Então, eles são complementares, né? São fitas complementares, e quando eles se associarem, essa fita vai se estender. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai ter o início do processo de amplificação também desses fragmentos. Então, percebam que depois que ele se liga, essa fita começa a se estender aqui, porque, como eu disse, esses fragmentos vão estar em uma solução, e nessa solução a gente vai ter os mesmos produtos que a gente tem numa PCR, como os DNTPs, que são realmente os nucleotídeos que vão se associar para que a gente tenha a extensão aqui da fita, a DNA polimerase, tampões, quando são necessários. Então, a gente vai ter tudo isso aqui para que a gente tenha a amplificação, que a gente tenha a formação de várias fitas dessa mesma fita molde que foi criada. Então, esse sequenciamento da Illumina, ele é um sequenciamento que, inicialmente, essa amplificação, ela acontece por meio de pontes. Então, a gente consegue perceber que essa fita que, na verdade, a fita foi embora, né? A fita que estava solta, ela saiu, aquela fita molde que se associou, só relembrando aqui, essa fita molde que se associou, quando termina um processo de síntese desse DNA, dessa fita, essa fita se solta, e quando essa fita se solta, a ponta dela, o outro adaptador, se liga aqui a esse adaptador que está preso na placa. Então, ele vai se ligar aqui e outra fita vai ser sintetizada. E aí, a gente vai ter várias fitas sendo sintetizadas que vão ficar presas aqui nessa placa. E aquelas fitas que foram, né, aqueles fragmentos que foram gerados, eles vão ficar em suspensão e esses fragmentos vão ficar presos aqui. E é exatamente esses fragmentos presos aqui que a gente vai utilizar para o processo de sequenciamento propriamente dito, que é esse daqui, que é esse processo aqui que tá mostrando na imagem. Então, aquelas fitas que foram sintetizadas e que estão presas aqui nessa placa vão ser as fitas que vão ser utilizadas para que a gente faça o sequenciamento. Então, nesse processo, a gente vai ter os nucleotídeos que vão estar associados a um fluoróforo, e toda vez que um nucleotídeo com esse fluoróforo se associar aqui, por exemplo, se a gente tiver vamos supor, uma guanina que vai se associar aqui após essa fita adaptadora aqui, né? Essa sequência adaptadora. Vamos supor que uma guanina vai se associar aqui, e se a gente tiver uma citosina aqui nessa fita complementar, a DNA polimerase vai associar essa guanina. Então, a gente vai ter a guanina associada, e depois que a gente tiver essa associação, a gente vai ter a liberação de um IOH+, e a liberação do grupamento fosfato. Então, quando a gente tiver a liberação tanto do H+, como do grupamento fosfato, a gente vai perder também a fluorescência desse nucleotídeo. Então, quando esse nucleotídeo perde essa fluorescência, a DNA polimerase entende que ela pode continuar a síntese dessa fita de DNA. Então, vai acontecendo esse processo sucessivamente com os outros nucleotídeos, e toda vez que um nucleotídeo é associado, que ele perde essa fluorescência, esse sinal vai ser coletado pelo equipamento. E aí, ele vai conseguindo montar a fita. Então, se uma guanina se associou, a DNA polimerase associou,
essa guanina aqui nessa fita complementar, significa que na fita molde a gente tinha uma citosina e assim por diante com cada um dos nucleotídeos que foram sendo incorporados. E aí, lembrando que isso vai acontecer, a gente está mostrando aqui uma única fita. Aninha, não sei se foi só para mim, mas acho que ficou mudo. Agora só nessa Ficou parte. mudo? Agora voltou. Voltou? Só aqui nessa parte? Foi Oi? só nessa parte. Foi só nesse pedacinho. Tá, beleza. Mas aqui a gente está só representando essa sequência sendo sequenciada em uma única fita, mas a gente deve lembrar que isso está acontecendo milhares de vezes e às vezes bilhões de vezes. A gente tem equipamentos que realmente têm uma capacidade muito grande para fazer esse sequenciamento. Então, toda vez que a gente tiver esse sinal sendo gerado, a gente vai ter ali a identificação de um nucleotídeo que está sendo adicionado. E lembrando que isso vai ser quando a gente vai, como a gente viu aqui, ó, aqui na formação desse cluster, a gente lembra que a gente tem a mesma sequência aqui. Então, toda vez que for adicionada uma guanina e a gente tiver a emissão de uma luz verde, vai ser a emissão de uma luz verde bem intensa e que o equipamento vai ser capaz de fazer a leitura dessa sequência. Então, é por isso que a gente tem esse processo, todo esse processo de amplificação dessas fitas antes da gente partir propriamente dita para a parte de sequenciamento. E aí chega a parte de análise dos dados, que é a gente pegar uma sequência molde, uma sequência modelo, que a gente vai querer parear com os dados que nós alcançamos. Então, é mais ou menos aquele processo que a gente fez ali na aula prática, né, com a professora Marina. Foi fazer a identificação ali de algumas mutações. Então, esse sequenciamento, principalmente a utilização dele é para fazer a identificação de mutações, principalmente nesse artigo, o objetivo dele justamente é fazer a identificação de mutações clonais e subclonais no câncer. Então, a gente tem ali a fita molde, a gente vai comparar com o que a gente alcançou ali nesse sequenciamento e uma a uma a gente vai ver se a gente consegue identificar algum tipo de mutação, ou seja, alguma troca de nucleotídeo de lugar. Então, onde deveria ser uma citosina, na verdade a gente tem uma timina, ou a gente tem uma adenosina. Então, tudo isso vai ser comparado com essas técnicas de bioinformática. Então, é a parte realmente mais trabalhosa dessa técnica, que a gente tem que fazer esses pareamentos para que a gente consiga fazer essa identificação. E, na verdade, aqui é só um desenho esquemático mostrando que a gente tem o pareamento de todas as bases entre si, né? E isso seria, como a professora Ellen fala, o mundo ideal. Mas no mundo real, o que a gente tem é mais ou menos isso. Aqui a gente tem a fita molde, né, em vermelho aqui em cima, e aí os fragmentos que foram gerados na amplificação e que foram sequenciados, eles vão sendo encaixados aqui nessa sequência molde. E no que eles vão sendo encaixados, eles vão tentando se reorganizar para remontar aquela fita molde. Só que a técnica ela tem as suas limitações, ela não consegue ter uma eficiência de 100%. Então, vários locais vão ficar vazios. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente teve aqui vários fragmentos que formaram 6 fileiras na tentativa de fazer com que essa fita molde fosse remontada. Mas, por exemplo, aqui nessa adenosina que a gente tem aqui dessas 6, só 3 que foram encaixadas aqui no local correto. E se a gente for perceber, tem locais que são bem menos. Por exemplo, uma guanina aqui que foi também só 3 vezes, a timina aqui só 3 vezes. Então, se a gente for ver, essa técnica ela tem as suas limitações. Porque, na verdade, quando esses fragmentos começam a tentar se encaixar para montar a fita, vários espaços vão ficando vazios.
E quando a gente fala de mutações subclonais, até mesmo mutações clonais ou subclonais no câncer, a gente vai ter mutações em algumas células específicas. Então, por exemplo, às vezes aqui onde a gente não tinha vamos supor aqui que a gente não tinha uma citosina e a gente vai ter uma guanina, talvez é uma mutação importante ali no processo de identificação da doença e também de tratamento. Então, são fatores que podem ser considerados preditivos e prognósticos. Então, quando a gente fala de cobertura, de profundidade de cobertura desse sequenciamento, é justamente disso que a gente está falando. A cobertura é o que a gente está conseguindo de pareamento entre esses nucleotídeos e os nucleotídeos da fita molde. E a cobertura é justamente a quantidade de vezes que esse nucleotídeo foi aparecendo ali e foi pareando corretamente naquela sequência molde. Então, aqui tem uma definição, né, do que a gente acha como profundidade de cobertura desse sequenciamento. Então, a cobertura final será a média do número de vezes em que cada base foi representada nessas leituras, ou a soma do total de nucleotídeos na leitura dividido pelo tamanho final da sequência. Então, nesse exemplo, a sequência tem 67 pares de bases e as leituras somadas 160 pares de bases. O que significa? Todos esses nucleotídeos que foram adicionados aqui nesse processo de sequenciamento somam 160. E aqui nessa fita molde aqui, a gente tem 67 pares de base. Se a gente fizer essa conta aqui, né, dividindo 160 por pares de base por 67 pares de base, a gente vai ter um número de 2,4 vezes aproximadamente. Mas a gente também poderia pegar aqui o número de vezes que esse nucleotídeo apareceu, que seria uma profundidade de cobertura de mais ou menos 3 vezes, que seria um número também aproximado, né, de 2,4 vezes. Então, é mais ou menos isso que a gente chama de profundidade de cobertura do sequenciamento. Então, é justamente isso que os pesquisadores tentaram melhorar, fazendo esses experimentos em sílico, esses cálculos que eles fizeram, para criar uma calculadora na tentativa de fazer com que esses sequenciamentos fossem mais sensíveis, mais fidedignos ao resultado, né, à doença que o paciente tinha. Aqui não. Então, aqui só para mostrar para vocês, quando a gente diz que a gente tem um tumor, a gente precisa lembrar que um tumor, na verdade, ele vai gerar, durante o seu processo, né, durante a progressão tumoral, ele vai gerar várias populações subclonais daquela população inicial que gerou ele. Então, nessas populações subclonais, a gente pode ter 1, 2, 3, 4 populações diferentes de células que vão ter as suas próprias mutações dentro dessas células. Então, é importante que a gente consiga identificar essas mutações dentro dessas populações de células, que a gente chama de mutações que acontecem numa frequência muito baixa, às vezes 3%, 10% de vezes que essa mutação acontece, mas é preciso que a gente consiga identificar, e a melhor metodologia atualmente realmente vai ser essa metodologia de sequenciamento de nova geração. Então, por isso, eles estão tentando minimizar os problemas relacionados a essa profundidade de cobertura. E aqui, só mostrando esse processo de sequenciamento, né, sendo feito a partir dessas células normais e a partir dessas células tumorais, na tentativa de reconhecer aquelas mutações que vão estar nessas populações subclonais dessas células mutadas. Então, a justificativa desse trabalho é justamente o que a gente já vem conversando, né? A detecção correta de mutações presentes em baixas frequências aléricas, ou seja, a gente tem menos de 10% de ocorrência dessas mutações, e a padronização da profundidade de cobertura de sequenciamento. E eles justificam também que essas mutações elas têm um impacto clínico, principalmente em frequências subclonais, como no caso de mutações no gene da TP153, que foi a proteína P53, a gente já comentou em aula também, né? A professora Ellen comentou.
E no caso desse artigo, eles focaram os estudos principalmente das mutações na P53 na leucemia linfocítica crônica. E aberrações nessa P53 estão entre os mais fortes prognósticos e preditivos marcadores que vão orientar as decisões de tratamento na leucemia linfocítica crônica. Então, é por isso que os pesquisadores tentaram encontrar maneiras de fazer com que essas mutações de baixa frequência fossem encontradas da melhor maneira possível. E que o índice, né, de resultados falsos negativos diminua, já que hoje ainda é alto. Pelo menos em 2019, né, quando o artigo foi submetido. Então, o objetivo do trabalho foi fazer uma padronização da profundidade de cobertura do sequenciamento, a fim de minimizar a probabilidade de resultados falsos positivos e falsos negativos, principalmente falsos negativos, que é muito subestimado, que na verdade é muito difícil conseguir identificar. Por quê? Como a gente tem conversado, às vezes aquela mutação ela aparece numa frequência tão baixa, mas tão baixa, que a capacidade de identificação do equipamento vai ser incapaz de identificar aquela mutação e, na verdade, vai sair um resultado falso negativo, vai dizer que o paciente não tem aquela mutação que seria importante para o tratamento dele, ou importante fazer essa identificação num caso de remissão da doença. Então, é importante que a gente faça a identificação desses possíveis falsos negativos, a fim de melhorar esse diagnóstico e possibilitar também que os médicos consigam fazer uma previsão de uma possível remissão da doença, né? Então, avaliação da profundidade e erro do sequenciamento NGS. Então, a profundidade de sequenciamento afeta diretamente a reprodutibilidade e detecção dessas variantes. Então, quanto maior o número de sequências que a gente tiver alinhados ali na leitura, maior a confiança para a chamada de base uma determinada posição. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Quanto mais bases, quantos mais nucleotídeos a gente tiver alinhado naquela sequência base, maior vai ser a confiabilidade, porque quanto mais espaços vazios a gente tiver, onde aquela base nitrogenada, aquele nucleotídeo não foi encaixado, menos chance de identificação de uma mutação a gente vai ter. Então, mais profundidade a gente vai ter que ter naquele sequenciamento, né? Maior profundidade de cobertura, na tentativa de fazer com que a gente construa mesmo aquela sequência o mais corretamente possível e faça a identificação dessas mutações que têm frequências muito baixas. Então, a profundidade de cobertura desejada deve ser determinada com base no limite de detecção pretendido. Ou seja, todo equipamento vai ter um limite de detecção. Então, a gente precisa considerar esse limite de detecção do equipamento para falar quantas vezes, né, qual vai ser a profundidade de cobertura que a gente vai ter que ter nessa técnica, sempre dependendo desse limite de detecção do equipamento e que deve ser permitido, né, que deve ser considerado nesse processo. Na tolerância para resultados tanto falsos positivos como falsos negativos e na taxa de erro também do sequenciamento. Porque, como a gente viu, esses erros acontecem, a técnica tem limitações, então esses erros às vezes podem acontecer. Então, para que a gente consiga saber se aquele nucleotídeo ele foi adicionado por um erro do equipamento ou porque realmente o paciente tem uma mutação, é preciso que a gente tenha uma profundidade de cobertura mais alta, tudo dependendo da limitação do equipamento. Então, por exemplo, né, eles deram um exemplo no artigo. Dada uma taxa de erro de sequenciamento de 1% e uma carga de alelo mutante de 10%, que na verdade vai ser uma frequência baixa, e uma profundidade de cobertura de 250 leituras, a probabilidade de detectar 9 ou menos leituras mutantes é de 0,01%. Então, se naquele paciente a gente tiver menos de 9 mutações que foram identificadas no equipamento, a gente vai ter uma chance de 0,01% de identificar essa mutação, que é uma quantidade muito baixa. Então, talvez a gente devesse melhorar aqui a profundidade dessa cobertura, para que a gente tivesse uma chance maior de detectar essa mutação. Enquanto que, se esse paciente tiver 10 ou mais leituras mutantes, se ele tiver a presença de 10 ou mais desses alelos mutantes, a chance vai ser de 99,99%
de identificação desses alelos. Então, a gente aumenta um pouquinho a frequência e a gente consegue aumentar o poder de detecção do equipamento. Então, a gente tem, quando a gente tem aqui 10 ou mais leituras mutantes, né? Quando a gente tem um pouquinho, aumenta um pouquinho a quantidade desses alelos mutantes, a gente vai ter essa taxa de falsos negativos muito minimizada, mas a gente pode mexer um pouco na questão dos resultados falsos positivos, que podem começar a aparecer. Mas isso vai depender também do equipamento como um todo e da capacidade de sequenciamento daquele equipamento. Então, a gente sempre precisa considerar a capacidade de leitura do equipamento, a precisão do equipamento, tudo isso para saber em que valores a gente vai mexer para poder ter um diagnóstico assertivo. Cobertura mínima de sequenciamento em condições clínicas. Então, atualmente, só alguns estudos recomendaram alguns critérios mínimos, né, antes de publicarem esse estudo aqui, de cobertura de profundidade para o sequenciamento direcionado para a oncologia clínica. E, de acordo com a distribuição desses dados binominais, uma profundidade de cerca de 250 deve ser suficiente para detectar 5% de alelos mutados com limite de leitura de variantes maior ou igual a 5. Então, essa era o que eles tinham de mais próximo de uma recomendação para poder fazer esse sequenciamento, né, de recomendação para essa profundidade de cobertura para utilizar esse sequenciamento de nova geração na oncologia clínica. Mas os pesquisadores perceberam que não era suficiente, que era preciso mexer, que um valor assim muito engessado, que esse valor não poderia ser generalizado para tudo, que alguns outros fatores também deveriam ser considerados para a gente poder ter um diagnóstico mais assertivo. Então, aqui eles colocaram essa curva só mostrando alguns parâmetros importantes. Então, aqui a gente tem a capacidade de detecção do teste, né, nesse eixo X, e aqui a gente tem a profundidade de cobertura daquele teste. Então, aqui essas linhas representam, né, a linha azul, a quantidade de falsos positivos, falsos negativos. Então, de azul, amarelo e verde, o verde é o que a gente tem de menores taxas de falso positivo e falsos negativos. Então, percebam que na linha verde é o que ela se mostra mais alta aqui nesse gráfico. Por quê? Para a gente minimizar ao máximo a quantidade de falso positivo e falso negativo, a gente vai precisar aumentar a quantidade de bases que são lidas, a gente vai precisar aumentar a profundidade de leitura, a profundidade de cobertura desse sequenciamento. Então, se a gente tem, e quanto menor, né, a gente tiver esse poder de detecção do equipamento, então, se a gente tem aqui, vamos supor, 3%, né, de limite de detecção do equipamento, e a gente quer uma taxa de falso positivo e falso negativo pequena, a gente vai precisar de mais ou menos aqui 5.300, 5.400 bases, né, sendo lidas naquela mesma posição, ou seja, a gente vai precisar de uma profundidade de cobertura de mais ou menos 5.300 vezes, o que é muita coisa, a gente vai precisar de uma capacidade muito grande desse equipamento. Mas à medida que a gente vai sendo mais permissivo nessa quantidade de falso positivo, falso negativo, a gente começa a diminuir aqui a quantidade, né, de bases que precisam ser emparelhadas ali. Então, a gente diminui a profundidade da cobertura, né, da necessidade dessa profundidade de cobertura. Então, aqui eles mostraram exatamente isso, né, que idealmente o que a gente teria era exatamente um percentual de falso positivo e falso negativo baixo, e o que a gente teria, um equipamento que conseguisse, né, que tivesse um limite de detecção alto, e aí a gente teria que fazer apenas algumas, a gente deveria, aí a gente conseguiria ter uma profundidade de cobertura ideal, que não chegaria ali a 300 pares de bases que seriam emparelhados ali corretamente. Então, a frequência de mutações subclonais da proteína 53 na leucemia linfóide crônica detectadas através do diagnóstico NGS.
Então, o que que acontece? Eu falei com vocês que eles fizeram um estudo, então até essa parte aqui, tudo que eles fizeram foram experimentos em sílico. Então, foram cálculos que eles fizeram e determinaram alguns valores. Então, eles chegaram a esse gráfico aqui, fazendo esse trabalho de bioinformática, comparando dados e alguns cálculos, e chegaram a esses valores que eles acham que seria o ideal. E aí, a partir desses valores, eles fizeram um experimento com os pacientes do hospital onde eles fizeram esse trabalho, né? E aí eles conseguiram alcançar alguns valores também. Eles queriam saber se aqueles valores que eles chegaram com esses cálculos, com esse experimento em sílico, seria reprodutível, né, na prática. Então, eles pegaram os pacientes, né, que tinham essa leucemia linfóide crônica, ou leucemia linfocítica crônica, e analisaram 100 nanogramas de DNA por reação. E eles identificaram algumas mutações na P53. Então, eles viram mutações em exons, sobreposição intrônica e mutações nas regiões 5', 3' ou TEC. Então, eles identificaram todas essas mutações relacionadas à doença. E aí eles utilizaram, como eu comentei, eles utilizaram esse sequenciador, o Illumina, e eles tiveram profundidade mínima de leitura de algo de 5.000 vezes. Então, eles tiveram uma profundidade de cobertura bem grande para tentar identificar essas mutações. E o limite de detecção para essa P53 mutante foi configurado para 1%, e as variantes na faixa de 1 a 3% foram confirmadas por replicação. E dessa corte diagnóstica, né, desses pacientes que eles fizeram esse sequenciamento, dos 859 pacientes com leucemia linfocítica crônica, 25% foram positivos para essa P53 mutadas, e desses 25% identificados, 52,6% carregavam frequência do alelo variante de 10% ou menos. Ou seja, eles conseguiram fazer a identificação, né, utilizando esses valores que eles encontraram nos cálculos, nesses experimentos em sílico, eles conseguiram identificar mutações que têm uma frequência muito baixa. Então, talvez eles tenham conseguido chegar em valores ideais, valores que consigam realmente identificar essas mutações numa frequência mais baixa. E daí eles criaram uma calculadora, que eles chamaram de calculadora para configuração do diagnóstico, para a utilização do NGS, que vai detectar essas mutações subclonais, ou seja, essas mutações que aparecem numa frequência muito baixa. E eles falaram que eles identificaram, né, a calculadora dele como amigável, então muito fácil de ser utilizada, e foi mais ou menos isso aqui que eles colocaram. Então, eles colocaram aqui duas situações em que a gente vai ter aqui, dá para a gente mudar todas essas caixinhas aqui, né? E aí eles colocaram a primeira situação aqui como um percentual de frequência de alelos que tem alguma variação, ou seja, a frequência de alelos mutados, eles colocaram aqui 10%, uma taxa de erro no sequenciamento de 1, a probabilidade de resultados falsos positivos 0,1 e a probabilidade de resultados positivos, falsamente positivos. E aí a gente de 99,9%. E aqui também a gente pode colocar as reads, né, que são justamente aqueles clusters que eu mostrei para vocês na hora do sequenciamento, o mínimo de variação desses clusters, mas isso é opcional, não precisa ser colocado. E aí aqui eles colocaram, a partir dessas informações que foram colocadas para a calculadora colocou aqui o valor de 175 como um mínimo de profundidade de cobertura recomendado. Então, eles vão trabalhar em cima desses valores. E como aqui não foi colocado, aqui eles colocaram, né, o mínimo de variação dessas reads que eles colocaram um valor de 7. E aqui eles colocaram uma outra situação,
E eles mudaram só essa frequência dos alelos mutantes, que eles colocaram 3%, então diminuiu bastante a frequência desses alelos mutados. E aí percebam que quando a gente diminui a frequência desses alelos mutados, a gente vai aumentar muito a quantidade de alelos que vão precisar ser lidos. Então, a gente vai aumentar muito a profundidade de cobertura, justamente porque a frequência desses alelos mutados é mais baixa. Então, eles falam que com essa calculadora pode ser que eles consigam melhorar, né, a eficiência do diagnóstico, melhorar essas taxas de falso positivo, falso negativo, diminuir essas taxas, né, de falso positivo, falso negativo e tentar melhorar o diagnóstico das doenças. E eles focaram principalmente, essa foi uma das limitações também que eu até comentei, eles comentaram principalmente dentro da leucemia linfocítica crônica e dentro da hemato-oncologia. Mas eles não mostraram nenhum parâmetro para que a gente consiga fazer isso em outros tipos de tumores, principalmente quando esses tumores são fixados em formol e embebidos em parafina, que pelo menos aqui no Brasil, eu não sei de fora, mas aqui no Brasil a realidade que a gente tem é que a maioria desses tumores são fixados em formol e embebidos em parafina. E como a professora Ellen comentou, a gente consegue uma quantidade muito pequena de DNA desses materiais. Então, talvez a gente não consiga utilizar essa técnica para esse tipo de material. Então, talvez seja necessário fazer alguns estudos que busquem a melhoria nesse tipo de material também. Então, a gente também tem outras limitações, como alguns erros que podem acontecer durante o processamento do DNA, durante a preparação da biblioteca. Os mais comuns são erros de amplificação, que podem ser introduzidos durante a preparação da biblioteca, porque logo ali na preparação dessa biblioteca, a gente já pode ter alguns erros muito importantes que vão prejudicar todo o processo de amplificação, de sequenciamento. Então, tudo isso deve ser considerado. Então, até a gente chegar naquela parte realmente da calculadora sendo utilizada da melhor maneira possível, corretamente utilizada e funcional, a gente tem que garantir que todas as etapas anteriores aconteceram corretamente, que os erros, né, foram super minimizados, e nem sempre isso é possível, né? Isso é um mundo ideal, mas que nem sempre é possível acontecer. Tá? Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida...